Essa palmeira de jardim, essa e essa são algumas das palmeiras que você vai conhecer aqui. Conheça a primeira palmeira de jardim dessa lista. Moinho de vento chinesa. Conhecida por vários nomes, incluindo Shuzan ou palmeira moinho chinês, essa espécie de palmeira ornamental para jardim certamente traz beleza imponente a qualquer paisagem. As folhas têm aparência de leque. Esta é uma palmeira resistente ao frio, pois é nativa das florestas montanhosas e temperadas da China. A palmeira moinho de vento está muito adaptável aos ambientes, tolera as condições urbanas e se adapta bem ao cultivo em jardim ou vasos. Essa espécie de palmeira ornamental cresce de 6 a 12 metros de altura. Leque. A Licuala peltata é uma palmeira que cresce na Ásia tropical, como Tailândia, Malásia e Birmânia. Possui 15 grandes folhas em forma de leque com cerca de 2 metros de diâmetro. Estes são normalmente divididos em segmentos assim como um leque, são uma planta monumental. Esses tipos de palmeiras para jardim atingem 3 metros de altura. Palmeira triângulo. Por que palmeira triângulo? Porque as folhas crescem de 3 lados diferentes ao redor do tronco, formando um tronco triangular. Ela é nativa de Madagascar, mas se tornou muito popular em todo o mundo. Perfeita para trazer a sensação de lugar tropical. É uma palmeira legal para seu jardim ainda mais se você não quiser muita sombra, já que ela é péssima para te proteger do sol. Além disso, ela vai combinar muito bem em qualquer jardim, moderno ou comum. Chega de 4 a 6 metros de altura. Tamareira do Senegal. Esta palmeira formadora de touceiras vem de regiões secas da África. Ela possui fibras marrons que cobrem os troncos e contrastam bem com as longas folhas, certamente esse é seu charme. Os troncos crescem elegantemente arqueados em vários conjuntos, dessa forma uma dessas palmeiras ornamentais já é suficiente para criar uma floresta tropical. Essa espécie de palmeira para jardim cresce de 7 a 15 metros de altura. Areca bambu. A espécie de palmeira areca é clássica na decoração de jardins e também em qualquer interior. Essa planta dá um imenso ar tropical tanto dentro ou fora de casa. Como você pode imaginar, essa planta é muito popular entre designers de interiores e aficionados por plantas. Certamente você já deve ter visto muito delas por aí. A areca bambu é um dos tipos de palmeiras para jardim que, ao ar livre, cresce de 6 a 12 metros de altura. Em ambientes internos, eles crescem 2 metros de altura e bem lentamente. Washingtonia. Palmeira leque mexicana ou Washingtonia. Ao contrário do que sugere o nome científico da planta, essa espécie de palmeira não é nativa de Washington ou dos Estados Unidos. Washingtonia é nativo da Baja Califórnia Sur e do oeste de Sonora, no noroeste do México. Essa é uma palmeira de crescimento rápido e muito robusta. Atinge normalmente 24 metros de altura. No entanto, às vezes fica ainda mais alta. Bismarckia ou palmeira azul. Bismarckia é uma palmeira nativa de Madagascar. Acima de tudo, uma das palmeiras mais elegantes, massivas e desejáveis que você pode plantar. Com um tronco robusto e uma coroa simétrica, certamente é um ótimo ponto focal no seu quintal. Acho que elas são bons pontos focais em qualquer lugar, na verdade. A cor que elas têm é diferente de tudo, mas é maravilhoso e moderno. No entanto, se você estiver pensando em plantar palmeiras azuis, certifique-se de ter espaço suficiente para elas. Pois cada árvore pode crescer até 18,5 metros de altura com uma extensão de 5 metros. Ah! Só um aviso antes de você conhecer a próxima palmeira de jardim. Na descrição desse vídeo você encontra o link para adquirir meu e-book com 321 espécies de plantas ornamentais. Tem muita planta legal lá para você conhecer e saber como cuidar. Aproveite e adquira na promoção de R$ 39,90 por apenas R$ 19,90. Imperial. Considerada uma das palmeiras mais altas do mundo, a palmeira imperial é cheia de histórias para se contar. Além disso, ela exibe imponência e sem perder elegância. Concorda comigo que um corredor de palmeiras imperiais passa muito respeito? Além disso, essas palmeiras ornamentais crescem até 1 metro por ano e isso é rápido. Suas folhas são extensas, enquanto o caule é liso e brilhante. É muito cultivada no Brasil,
pois dizem que Dom João VI amava essas plantas, que até se tornou símbolo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso a torna uma boa opção de palmeira se você ama a história do Brasil. Esses tipos de palmeiras para jardim podem chegar a ter até 40 metros de altura. Palmeira Fênix. A palmeira fênix tem uma folhagem densa e delicada. São nativas da Ásia, por isso crescem muito bem no nosso clima quente e úmido. Elas certamente adicionaram uma bela aparência densa e verde ao seu jardim, sem ocupar um espaço gigantesco, já que são tipos de palmeiras para jardim pequenas. No entanto, aposto que elas ficariam ótimas em composição com outras palmeiras ornamentais grandes. A palmeira de jardim fênix é uma das espécies que também crescem dentro de casa, seja em vasos ou em jardins de inverno. Podem chegar a 2 metros, mas existem variedades maiores. Palmeira cascata. Uma palmeira espessa com folhas arqueadas e arejadas. Nativa do México, esta espécie pode ser cultivada no meio de outras plantas ao ar livre, se quiser uma composição profissional no seu jardim como resultado. Mesmo assim é mais usada como palmeira de vasos para dentro de casas. Organize ela entre plantas de interior com folhas mais largas para uma exibição elegante. Perfeito em grandes recipientes para suavizar cantos, além disso elas definem entradas ou dividindo áreas de estar. Altura 1 a 1,5 metros. Palmeira real. A palmeira real é uma palmeira elegante de rápido crescimento nativa da Austrália. Seu nome nos faz lembrar da palmeira imperial, mas não as confunda, essa não chega a nem 1/3 do tamanho da nossa imperial. Esta palmeira pode crescer até 12 metros de altura e 4,5 metros de largura. Rabo de raposa. Se quiser cultivá-la, plante ao menos 2,5 metros de distância de qualquer coisa, para que as folhas dessa palmeira de jardim tenham espaço para crescer. Também nativa da Austrália, a palmeira rabo de raposa certamente vem ganhando fama. As folhas têm uma aparência arredondada e cheia, como a cauda de uma raposa. Certamente essa é uma dos tipos de palmeiras para jardim mais diferentes que você pode ter. Esses coqueiros para jardim chegam a até 30 metros de altura. Palmeira garrafa. Essas plantas levam seu nome devido terem a mesma forma de uma garrafa. O tronco fica inchado e arredondado quando jovem, tornando-se mais alongado com o crescimento da palmeira. A palmeira garrafa é uma verdadeira palmeira nativa das Ilhas Mascarenhas, portanto, onde as temperaturas amenas e o solo arenoso e solto formam o habitat dessa palmeira. E também saiba que esses tipos de palmeiras para jardim não resistem a geadas, portanto muito menos a frio intenso. Essa espécie de palmeira atinge apenas 3 metros de altura. Ráfia. A palmeira ráfia é uma espécie de palmeira pequena que cresce em densos tufos de caules esguios e verdes, mas com muita folhagem. Como essa palmeira é extremamente resistente a pouca luz, é comum cultivá-la em ambientes internos como palmeira de vaso. Além disso, uma vantagem é que esta palmeira tem uma taxa de crescimento muito lenta, ganhando menos de 30 centímetros de altura por ano. Crescem de 1,5 a 4 metros de altura no ar livre, até 1,5 metros de altura dentro de casa. Licuala grande. Licuala grande é uma palmeira muito atraente, que cresce lentamente. Mas o diferencial mesmo dessa palmeira são as folhas muito atraentes, redondas e projetadas como um leque, cada uma com pontas entalhadas. Essas folhas verdes escuras brilhantes medem cerca de 50 centímetros ou mais. É perfeita para o cultivo como planta de interior ou em vasos e recipientes porque o Licuala grandis atua como um umidificador e desintoxicante natural, removendo o monóxido de carbono e substituindo o ar por oxigênio fresco. Cresce até atingir cerca de 3 metros de altura. Palmeira das Canárias. Ou também conhecida como tamareira das Canárias, é uma planta ornamental popular, cultivada ao ar livre em regiões tropicais e subtropicais. Elas têm boa adaptabilidade aos climas, pois são nativas do Mediterrâneo. Dentre as tamareiras, essa certamente é a mais imponente. E a minha favorita, pois podem chegar a ter 20 metros de altura. Quentia. As palmeiras ornamentais quentia trazem uma elegância natural maravilhosa aos locais internos. Além disso, com os devidos cuidados, essas palmeiras são resistentes e fáceis de cuidar, e te recompensam com um apelo tropical dentro de casa. Esses coqueiros para jardim crescem apenas na sombra, de cerca de 1 metro a 3,5 metros se tiverem boa iluminação.